Olá pessoal, tudo bem? Esse é o vídeo 2 de uma série de vídeos que eu estou fazendo voltado para os investidores da Esquadra Investimentos. Tá? Meu nome é Thomas Kaiserman, eu sou estrategista da Esquadra e sócio da Esquadra Investimentos, tá? Um escritório ligado à XP. Hoje é dia 11 de junho de 2020. Tá? Bom, esse é o vídeo 2, no qual eu vou tecer vários comentários sobre cenário econômico, cenário da pandemia, ou sanitário, vamos dizer assim, tá? E cenário político. Tá? A ideia aqui não é apresentar diferentes cenários, né? Cenário otimista, neutro e pessimista para a pandemia, para a economia e para a política, não é isso. É mostrar um pouco de dados que a gente já tem até então, tá? Econômicos, uma ou outra estimativa de dados econômicos que se tem, e também na pandemia a mesma coisa, olhar um pouco os dados agregados, tá? Principalmente focando em Brasil e Estados Unidos, que eu acho que é o que mais importa para os investimentos nossos, vamos dizer assim, e detalhar um pouquinho mais os dados e tecer alguns comentários que eu julgo relevante, tá? Imagino que esse vai ser dos vídeos que eu pretendo fazer hoje, talvez seja o mais longo, porque acho que tem bastante coisa a ser dita. Tá? Ou seja, eu vou tratar mais de fundamento, não vou falar de preço de ações, preço do mercado, para onde eu acho que o mercado vai ou não. Aqui eu estou olhando para a economia real, questões sanitárias e questões políticas. Tá? Bom, vamos lá então. Falando aqui de cenário econômico, tá? Eu vou mostrar alguns gráficos que vocês estão enxergando aqui na tela e daí vocês vão me acompanhando, tá? Falando então de economia, a gente tem já alguns dados de estimativa, sempre se tem dados de estimativa, obviamente, mas tendo passado já esses, vamos dizer assim, 3 meses ou 4 meses já, se a gente for pensar lá no caso chinês, tá? De pandemia no mundo, ao longo do tempo vai se atualizando as estimativas de quanto vai afetar ou não. Tá? O principal número, né, que sempre se enxerga no que diz respeito a quanto uma economia está crescendo ou não é o PIB, né, que é de fato a soma de de tudo que um país ou uma economia produz, das riquezas que ela produz durante um certo tempo, tá? Então, essa semana saiu alguns indicadores do Banco Mundial, da OCDE, para vários países, para o mundo de uma forma geral. Então, o Banco Mundial estima que a economia esse ano vai cair 5,2%, o PIB mundial. O dado da OCDE eu acabei não pegando, saiu acho que ontem ou anteontem, mas é um pouco maior que isso. A OCDE está trabalhando com dois cenários, um que é o já dado, digamos, que é com o acontecimento da primeira curva pandêmica nos países, e um segundo cenário mais pessimista é caso até o final do ano haja uma segunda explosão de casos nos países, tá? Sendo, claro, nos países aqueles que já, principalmente os desenvolvidos, que já conseguiram passar pela primeira curva de contágio, tá? E daí a OCDE fez estimativas, uma que é ruim e outra, digamos, que é muito ruim. Tá? Para o Brasil, o Banco Mundial estima uma queda de 8% esse ano, tá? O que é muito, para quem não tem muita ideia, mas isso é muito mesmo. A OCDE, de novo, acabei esquecendo de pegar o dado aqui. E no Boletim Focus, o Boletim Focus é aquela pesquisa que o Banco Central faz toda semana com economistas que trabalham em empresas de análise, trabalham em bancos, em corretoras, em gestoras de ativos, tá? Então, com as grandes instituições do mercado financeiro brasileiro. E aqui eu achei interessante trazer o gráfico, porque isso aqui é o que, tá? Isso aqui é a estimativa de crescimento do PIB, a curva azul, tá? Estimativa do crescimento do PIB ao longo desse ano, tá? Então, ao longo de 2020. Chegando lá no final de 2020, a gente vai olhar para trás e qual é a estimativa
de crescimento que está sendo dada a cada momento do tempo. Tá? Então, por exemplo, por que a gente vê essa queda aqui? Tá? O que isso quer dizer? Isso é a média, a mediana das estimativas dos economistas que são consultados no Boletim Focus. A gente vê que, por exemplo, aqui na metade de março, se estimava que a queda do PIB, os economistas estimavam que a queda do PIB no ano de 2020 seria em torno de aqui, menos 1%. Né? E conforme foi passando o tempo, se a gente for pegar aqui o início de abril, era em torno de menos 2%. E a cada semana que passa, a estimativa desses economistas para a queda do PIB no Brasil esse ano está cada vez pior. Isso é um indicativo bastante importante de que cada vez que passa, conforme vai passando o tempo, as semanas, está ficando mais complicada a situação. Tá? Porque está se olhando para frente e está vendo, olha, acho que vai ser pior do que eu imaginava uma semana atrás, e daí a estimativa diminui. Daí passou mais uma semana, a média dos analistas olha para frente e vê, eu acho que ainda vai ser pior do que eu estimei uma semana atrás. Então as estimativas estão diminuindo de forma que agora o Focus prevê uma queda, o Focus, né, a mediana dos economistas brasileiros prevê uma queda de 6,5%, né, na economia brasileira. Isso é a 17ª revisão seguida para baixo. Isso é bastante relevante, tá, essa informação aqui. E ainda está 1,5% acima, 1,5%, digamos, menos pior do que a estimativa do Banco Mundial. O que não quer dizer, claro, que conforme for passando o tempo, daqui 1, 2, 3 meses, as estimativas não possam voltar a crescer. Né? Agora os economistas podem achar que vai, ao longo do ano, o resultado final vai ser menos 6,5%, mas pode ser que daqui a 2, 3 meses, os meus economistas, na média, eles estimem que não, olha, não vai ser tão ruim quanto a gente achou que era, vai ser menos 5%. Né? Assim como de uma semana para outra pode subir, pode ficar igual e pode subir, diminuir, pode ficar igual e pode ir subindo ao longo do tempo. Tá? Por que isso vai mudando ao longo do tempo? Porque conforme vai passando, os economistas vão tendo mais informações através das quais eles conseguem fazer cada vez mais uma estimativa mais correta, de forma que no Boletim Focus, quando a gente tiver lá no Boletim Focus de novembro, dezembro, a estimativa que vai estar sendo dada para o crescimento, né, durante o ano, dos 12 meses, vai ser muito próximo daquilo que vai ser, de fato, realidade, depois a gente vai saber lá em fevereiro. Tá? Bom, aqui eu trago mais algumas estimativas do Focus, tá? A gente vê a estimativa de IPCA para esse ano está em 1,53, isso aqui é o Focus da semana passada, tá? Desculpa, dessa semana, hoje é quinta ainda, então isso aqui foi divulgado nessa segunda-feira, na última segunda. Se estima que o IPCA ao longo do ano acumulado vai ser de 1,53, tá? Aqui o crescimento negativo de 6,48, que eu já comentei. Que a taxa de juros vai ser 5,4, isso acho que não convém nem comentar agora. E que a meta, e essa parte eu acho importante, que a Selic no final do ano vai estar em 2,25. Tá? Essa digamos, o palpite médio atual dos analistas, dos economistas brasileiros. Tá? Eu diria, pelo que eu tenho ouvido nas análises e tal, é que esse é digamos, provavelmente vai ser disso para baixo. Tá? Existe um viés, uma tendência de talvez diminuir desse 2,25 e não ser maior. Tá? Lembrando que agora a gente está em 3% a Selic, essa é a taxa de juros básica da economia. E relembro sempre que o CDI, que é algo que baliza os investimentos de renda fixa no Brasil, ele, na prática, ele é igual a Selic, ele é muito próximo. Tá? Então, se a estimativa aqui no final do ano a Selic esteja a 2,25, ou digamos a 2, se tiver, né, como tem esse viés de baixa, a estimativa é de que o CDI também então seja em torno de 2, 2,25, o que obviamente pode mudar, tem bastante muita coisa para acontecer até lá, mas o fato é que são números bastante pequenos. Tá? Se
se isso aqui se mostrar verdadeiro, então um CDI de 2,25, um IPCA acumulado durante o ano de 2,53, como agora o CDI está 3, a gente poderia dizer que na média durante o ano, vamos dizer que o CDI acumulado durante o ano vai ter sido 2,5, se o IPCA for esse número mesmo, 1,5, a gente tem 1% de taxa de juros real, ainda para algo que rende 100% do CDI, como um tesouro, um título público, um tesouro LFT, ou como um CDB que rende 100% do CDI. Se a gente tirar imposto de renda, então o rendimento real é menos de 1%. Tá? Isso é o que rende o que é a previsão do rendimento de uma aplicação super conservadora, como um tesouro LFT, né, um tesouro Selic, ou um CDB com rendimento de 100% do CDI. Tá? Bom, seguindo aqui, esse gráfico eu acho muito impactante. Tá? A gente tem aqui, desde 1948, a taxa de desemprego nos Estados Unidos. Tá? Então é muito tempo que a gente está analisando aqui, tá? Basicamente 72 anos que se passa aqui no eixo horizontal, tá? E no eixo vertical a taxa de desemprego. E a gente vê justamente como a economia ela sempre anda em ciclos. Né? Isso é assim, isso é um dado. Tá? Isso em qualquer economia, não só nos Estados Unidos, as economias tendem a andar em ciclos, tá? Que podem durar vários anos ou menos tempo. Nessas partes onde a gente vê um sombreado cinza, como aqui, por exemplo, aqui e assim por diante, eram momentos em que a economia estava em recessão. Está escrito aqui, ó, ou seja, são trimestres da economia americana em que houve encolhimento da economia, em que o PIB diminuiu. Tá? E, obviamente, existe, então, uma correlação entre momentos de recessão e momentos de aumento no desemprego. Tá? Bom, e aqui, então, a gente tem uma ideia da força, da rapidez, de duas coisas. Da rapidez, que a gente vê justamente pela inclinação quase não, vertical, né, 100% vertical, digamos, da curva de crescimento do desemprego norte-americano. Tá? Isso é a rapidez. E da intensidade diz respeito a quanto sobe. Né? A gente vê que nessa crise aqui, né, essa subida aqui é justamente o ponto onde a gente está, né? Sobe o desemprego numa taxa que, pelo menos desde 1948, nunca foi tão alta, tá? Mesmo na crise muito forte ali de 2008, 2009, na crise financeira nos Estados Unidos, não chegou aqui chegou em torno de 10%, acho que não chegou a 10%. Aqui ela chegou acho que 15 até 14 alguma coisa, tá? Então sobe muito rápido, sobe muito, e um dado que saiu na semana passada e que foi muito bem recebido pelo mercado financeiro foi já esse início de queda. Né? Se esperava que se subisse mais ainda, mas houve uma queda por um valor que ainda é historicamente altíssimo, 13,3%, né? Altíssimo para os Estados Unidos, mas isso foi visto no mercado financeiro como um indicativo de que, entre aspas, o pior já passou. Não que o pior já passou, acho que essa não é um bom termo para se usar, mas que esse seria um indicativo de que a economia já teria chegado no fundo do poço e agora ela continuaria numa situação muito ruim, mas não continuaria a piorar, visto que já teríamos passado desse pico do desemprego, do nível de desemprego nos Estados Unidos. Bom, isso pode ser, né, pode muito bem ser verdade, pode ser que daqui para frente o desemprego não volte a subir. Entretanto, a gente ainda está num ponto aqui que é o maior desde 1948, nos últimos 70 anos, pelo menos, que é quando se tem essa série histórica. Tá? O tempo que esses valores aqui vão ficar altos, né, e como vai ser daqui para frente, como vai diminuir, se vai diminuir mais rapidamente ou não, obviamente vai ser é isso que vai ditar
obviamente não é só desemprego, mas isso vai ser um grande indicador da gravidade dessa crise econômica pela qual o mundo vai passar, os Estados Unidos também. Tá? Então, o fato de não ter subido, obviamente, acho que é algo a ser comemorado, mas está longe, muito longe de ser algo que está resolvido, né? Porque os dados aqui falam por si. Tá? Esse outro gráfico aqui que eu queria mostrar, ele é muito interessante também. Tá? O que ele mostra aqui? Aqui é a mudança acumulada mensal, né, no nível de emprego desde setembro de 2010 aqui também nos Estados Unidos. Tá? Então, o que a gente tinha aqui? Aqui está setembro de 2010. Né? E daí, mensalmente, vai sendo criado, vai tendo um ganho no nível de emprego. Né? Foi aumentando a economia dos Estados Unidos na última década foi cada vez ganhando mais vigor, crescendo, né? Lembrando que lá em 2010, ali, setembro de 2010, eles estavam saindo da crise financeira, né? Então foi passando o tempo, aqui no eixo horizontal é o ano, né? 2011, 2012 até 2020, e daí foi acumulando o nível de emprego, de novos empregos sendo criados. E daí, de setembro de 2010 até março então, de 2020, foram 22 milhões de empregos criados, até fevereiro de 2020, está escrito aqui, foram 22 milhões de empregos criados de uma forma muito contínua, que é o que a gente vê aqui, né? Sem queda, com muito pouca diminuição, inclusive na inclinação, então continuamente sendo criados novos empregos nos Estados Unidos, num período da economia deles de mais de 10 anos, que foi o maior período de crescimento da economia, maior período entre recessões. Né? Agora, os Estados Unidos entraram formalmente numa recessão. Tá? E esse período, então, desde a crise de 2008, 2009 até agora, foi o maior período da história dos Estados Unidos sem recessão, ou seja, de crescimento. Tá? E daí, o que esse gráfico mostra? Esse gráfico mostra que em questão de 2 meses, em março de 2020 e em abril de 2020, foi o suficiente para se perder, para o aumento do desemprego, ou seja, se perder esses empregos que foram construídos, foram criados ao longo de uma década. É isso que esse gráfico mostra. Então, foi empilhando emprego aqui, né? E daí em março, só em março, menos 1.373.000, em abril, menos 20.687.000, em maio agora justamente com essa queda no nível de desemprego, que obviamente é um aumento no nível de emprego, em maio a gente teve nos Estados Unidos um acréscimo de 2.500.000 empregos, sendo que os Estados Unidos estão nesse ponto agora. Bom, para chegar no ponto onde estávamos, eles estavam em fevereiro desse ano, ainda tem todo esse gap aqui para cobrir, todo esse crescimento para cobrir, que basicamente nos últimos 10 anos foi necessário 10 anos para chegar nesse nível aqui. Agora a gente está aqui, eles estão aqui. Tá? Obviamente teve um crescimento muito rápido aqui, de 2.500.000 empregos, que é muito significativo em questão de um mês. Tá? Isso indica algumas coisas, mas assim, para nós brasileiros, né, isso é algo impressionante. E isso diz muito sobre a dinâmica do mercado de trabalho nos Estados Unidos. Né? Lá é muito mais fácil, mais barato demitir e mais fácil, mais barato admitir. Então as empresas elas conseguem de forma muito mais fácil que aqui demitir uma pessoa num mês, um empregado num mês, e eventualmente admitir aquele mesmo empregado um mês depois. Aqui no Brasil isso é impensável, dado a nossa rigidez do mercado de trabalho, a burocracia, as regras, os custos e assim por diante. Então, no Brasil existe um atraso muito maior entre
nesse caso que foi uma crise econômica que veio de uma hora para outra e muito forte, a gente demora muito mais meses para ver no nível de desemprego isso se mostrar verdadeiro, né, nas pesquisas, né, de desemprego aqui no Brasil, porque as empresas demoram muito mais para demitir, porque é muito caro, existe um custo muito grande. Por outro lado, também vão demorar muito mais para readmitir, né, porque, bom, uma vez que tu demitiu, e tu tomou aquela decisão que foi dura, demorou tempo e tal, bom, agora também para tu readmitir, vai ser, o pensamento é outro, tá? Não quero muito entrar também nesse mérito, mas é algo muito gritante realmente essa dinâmica do mercado de trabalho e que em casos como esse, né, claro que isso tem prós e contras, depende com que prisma se avalia a situação, mas em casos de crise como esse, certamente é muito, no final das contas, acaba sendo muito benéfico a economia ser de tal forma dinâmica. Tá? Bom, alguém pode pensar, não, mas Thomas, como benéfico se eles demitiram lá 20 milhões de pessoas em questão de um mês? Aqui para os trabalhadores não é assim, é melhor. Mas no final do ciclo, né, da queda e da retomada, acaba sendo muito melhor para as duas partes, para o empregado e para o empregador, digamos. Mas essa é outra discussão. Tá? Voltando aqui, agora eu vou passar para a questão de olhar um pouco para os números da pandemia, tá? Questões do cenário sanitário, digamos. Depois, obviamente, né, a questão econômica vai voltar certamente ou nesse vídeo ou nos próximos, tá? Mas vamos lá. Acho que faz bastante sentido dar uma olhada com um pouco mais de atenção nos números aqui, tá? Aqui então vamos falar primeiro de mundo, tá? Aqui são novos casos reportados pelo dia de report, né, o dia em que eles foram confirmados os casos no mundo, tá? Desde lá de fevereiro até isso aqui eu peguei isso aqui ontem, tá? Então aqui acho que tem dados até o dia 9 de junho, alguma coisa assim. Nessa curva vermelha é a média móvel dos últimos 7 dias, tá? Bom, a gente vê que houve um crescimento muito rápido, depois ali a partir do início de abril uma estabilização ao longo do mês de abril inteiro, tá? No mundo, agregado no mundo, e a partir do início de maio começa a crescer novamente, tá? Isso tem sido bastante noticiado também em todos os jornais, acho que é de conhecimento geral, tá? Obviamente, quando a gente está falando de economia, de mercados financeiros, da onde esses casos estão vindo, né, e quais são as economias, os países do mundo onde as coisas estão piorando, melhorando ou iguais, faz bastante diferença para o mercado, né? Então, obviamente, se esses casos estão aumentando em economias que são mais relevantes para a economia mundial, tem diferença, tá? Seguindo aqui é as mortes, né, as novas mortes por dia, né, aqui, lembrando que aqui não é acumulado, obviamente, né, o número de casos, é reportados por dia. Né, a curva acumulada é aquela curva que cresce exponencialmente, mas ela não faz muito sentido analisar para esse fim que eu estou querendo aqui. Né. Aqui então a gente tem o número de mortes confirmadas por dia, tá? E a gente vê que ali pela metade de abril começaram a diminuir as mortes, até aqui vamos dizer ao longo de maio diminuiu também e aparentemente, né? Aparentemente não, os números mostram aqui. A gente tem aqui nas últimas 2 semanas, aproximadamente 2 semanas, 20 dias talvez, uma estabilização no número de mortos, mundialmente falando, em torno aqui eu acho que deve ser 4.500 mortos por dia. Tá? Bom, agora, isso aqui é o agregado, né? Como eu falei, faz diferença da onde os casos estão vindo, digamos assim, subindo ou não. E daí aqui eu trago
Esses números que eu estou mostrando, esses gráficos aqui, a partir daqui, na parte da pandemia, que eu vou mostrar agora, tudo a fonte é o New York Times. Tá? São dados também que eu peguei ontem do site deles, tá? Até o dia 9 de junho. São dados sempre consolidados até o dia 9 de junho. Então, aqui são os países onde os novos casos estão crescendo. Tá? O que não quer dizer necessariamente que sejam países no qual a primeira onda pandêmica, digamos assim, ela não acabou. Tá? A gente tem aqui, vamos pegar aqui, ó, Portugal. Tá? Portugal é um caso interessante. Ó. De fato, eles tiveram uma primeira onda que foi muito bem gerenciada, digamos assim, tá? E agora voltou a subir. Tá? Existem outros países, como o Brasil, claramente, que está em primeiro lugar e não é à toa que ele está em primeiro lugar. Esses países aqui eles estão ordenados por número total de casos aqui, né? Então primeira fila, da esquerda para a direita, então Brasil em primeiro lugar, Índia, Irã, então número total de casos, e também obviamente de cima para baixo. Então países como o Brasil e Índia, eles estão crescendo, mas ainda no início da pandemia, digamos assim. Tá? Alguns outros países, como por exemplo Coreia do Sul, aqui embaixo, né, que é talvez o maior exemplo dentre todos de exemplo positivo no que diz respeito até agora ao gerenciamento da crise e da pandemia, tá? Gerenciamento sanitário. Eles certamente já tiveram um primeiro pico, diminuiu praticamente a zero e agora tem crescido pouco, bem pouco, mas tem crescido, é por isso que está aqui nessa lista de países. Tá? Me chama, assim, por curiosidade, tá? Só queria chamar a atenção de alguns casos que realmente a mim me chama bastante atenção, que é o caso de Israel, tá? Onde chegou basicamente a zero, com um gerenciamento exemplar, digamos assim, da pandemia. A gente vê aqui, são os números, é o resultado, né? Não tem como discutir, não estou nem dando no mérito do que eles fizeram ou não para chegar nesses resultados que eles tiveram, mas enfim, foi muito eficiente, só que agora chegou praticamente a zero e voltou a crescer. Né? Portugal também é um caso que me parece bastante, obviamente preocupante, mas a palavra o ponto aqui não é preocupante, é bastante curioso, né? E intrigante, talvez seja a melhor palavra, que voltou a crescer e num contínuo, não é simplesmente um pico por alguma questão estatística e tal, como a princípio é o caso da França, que a gente pode ver aqui, né, que eles tiveram um pico aqui forte, foi por uma questão mais estatística, de uma confirmação de casos lá que eles tiveram, mas isso acabou afetando a média móvel, mas já voltou a diminuir. Tá? Então aqui a gente vê, basicamente, são muitos países onde os casos estão crescendo. Tá? Aqui são países onde os casos são aproximadamente, o número de casos novos diariamente, tá? Confirmados diariamente, é aproximadamente o mesmo. Tá? Então, que está aproximadamente estável. De acordo, claro, aqui é uma forma bem agregada de ver, bem simplista com a média móvel e tal. A gente tem então os Estados Unidos, que estão também em primeiro lugar, que é de longe o maior número de casos no Brasil. Eles começaram a decrescer a curva de uma... Bom, só o fato de ter parado de crescer já é bastante positivo, né? Depois começou a decrescer e agora atingiu, a princípio, um platô e os novos casos diariamente têm sido estáveis, digamos assim. Tá? É importante também sempre ter em mente que uma estabilidade de novos casos, ela pode ser algo positivo, tá? Porque se a gente tem o número de casos, novos casos com uma estabilidade, mas um aumento forte na testagem, que faz com que, na verdade, o índice de casos positivos ao longo do tempo ele vai diminuindo, né? Antes eu testava, sei lá, 100 pessoas, 10 davam positivo, agora eu continuo, de cada 100 pessoas, 5 dão positivo. Isso a gente pode ter casos em que a evolução está estável, mas se está havendo um nível de testagem muito maior,
Isso é positivo do ponto de vista de evolução pandêmica, e isso é visto, isso é analisado pelos grandes investidores e se leva em conta isso, tá? Não é esses números que eu estou mostrando aqui são números bastante simplistas, tá? Mas não é simplesmente se a curva está subindo ou descendo, obviamente que vai influenciar na bolsa, tá? Eu vou falar sobre preço de bolsa e tal mais para frente, mas é importante ter essa noção, tá? Então aqui a gente tem uma parte relevante, assim, um número relevante de países em que o número está estável, né? E daí, claro, tem casos e casos, por exemplo, casos que está estável, mas foi perfeita talvez a gestão até agora, como a Nova Zelândia, como a Suíça também, a curva da Austrália, da Nova Zelândia, da Suíça é impressionante, tá? Dentre outros, obviamente. E aqui, então, a gente tem países onde os casos estão decrescendo, né? A gente tem claramente aqui Reino Unido, uma curva muito boa de decrescimento, vamos dizer assim. Espanha, Itália e assim por diante, tá? A maioria dos países da Europa, e principalmente dos grandes países da Europa em população, tá? Eles estão nesse grupo aqui de países onde está decrescendo. Bom, agora eu entro aqui numa análise um pouco mais criteriosa, não vou dizer criteriosa, uma análise um pouco mais detalhada, com uma lupa um pouquinho maior nos Estados Unidos, tá? E depois vou entrar no Brasil também. E por que então o foco nos Estados Unidos e no Brasil? Porque os Estados Unidos é a maior economia do mundo. O que acontece nos Estados Unidos tem um reflexo muito forte na economia mundial e nas bolsas mundiais, no mercado financeiro mundial. Então, a nossa bolsa tem uma correlação alta com a bolsa americana. Então, faz bastante sentido, né, a gente olhar para ver quais são as perspectivas lá, o que está acontecendo lá, porque isso certamente tem impacto na economia mundial e nos mercados financeiros mundiais, tá? Então vamos lá. Aqui, casos dos Estados Unidos, tá? Isso aqui é, na verdade, a mesma curva que a gente já olhou lá em cima, mas obviamente com uma lupa um pouco maior. Então aquilo que eu tinha comentado, que eles conseguiram passar por um primeiro pico, diminuir, e agora a gente tem aqui também ao longo dos últimos 15 dias, 20 dias, alguma coisa assim, uma estabilização no número de novos casos, tá? O número de mortes tem uma tendência negativa relevante. Se a gente for ver as barrinhas aqui ao longo também dos últimos 10 dias, a gente pode dizer que essas barrinhas aqui estão mais ou menos estáveis, tá? E aqui é uma análise que isso eu acompanho bastante de perto, tá? Tenho acompanhado ao longo das últimas várias semanas, porque isso aqui é um ponto muito relevante que eu acho que muitos investidores, de uma forma geral, quando analisam os dados agregados dos Estados Unidos e olham essa curva aqui, não enxergam a figura de uma forma um pouco melhor, tá? Por que eu estou falando isso? Porque isso também, essa análise, se fosse feita no Brasil, ela seria algo similar, tá? Acho que os Estados Unidos e o Brasil, nessa crise, eles têm bastante similaridades em vários aspectos, tá? Então acho que faz muito mais sentido fazer alguns paralelos e analogias e comparações entre Brasil e Estados Unidos do que fazer entre Brasil e outros países do mundo, como Rússia, Índia e países europeus, tá? Não vou entrar no mérito agora de justificativa, mas teria algumas justificativas para confirmar isso, tá? Aqui então são estados americanos onde os casos têm aumentado, tá? E acho que esses gráficos eles dizem bastante, tá? O foco tem que ser aqui nesses primeiros aqui, porque também está sempre por ordem de números, né? Números totais de casos. Então basicamente aqui a gente tem
estados mais populosos, a princípio, na média, tá? Sendo que a Califórnia é o estado mais populoso dos Estados Unidos e é o principal, do ponto de vista de economia, de PIB, tá? É o principal estado americano também. Obviamente não é tão representativo quanto São Paulo é para o Brasil, mas guardando-se as devidas proporções, a gente poderia dizer que a Califórnia e o estado de Nova York são são o São Paulo dos Estados Unidos, tá? Com as devidas proporções, como eu falei. Tá? Bom, a gente tem aqui 140 mil casos ao todo na Califórnia, e lembrando que a Califórnia foi o primeiro estado nos Estados Unidos a colocar medidas de isolamento social, tá? Lá no início de março. Então eles fecharam muito rapidamente a sua economia, não foi um lockdown severo, tá? Eu acho que o único, talvez, não vou dizer o único, mas dos estados ou cidades, né, regiões muito relevantes nos Estados Unidos economicamente, o único que teve um lockdown mais severo realmente foi a região de Nova York, tá? da megalópole de Nova York, em New Jersey ali do lado. Lá não foi tão severo, mas eles fizeram cedo, né? E conseguiram durante aqui um prazo relevante manter a curva em níveis, vamos dizer assim, aceitáveis, não é uma boa palavra, mas enfim. Eles começaram a relaxar as medidas de isolamento social já faz um mês aproximadamente, tá? E assim como a maioria dos estados americanos, e eles têm tido um crescimento contínuo e relevante do número de casos, tá? E aqui a gente vê, né, sempre nos gráficos aqui, essa parte um rosinha mais forte aqui, são os últimos 14 dias, como pode ver aqui, tá? E esses gráficos aqui desses estados, a gente vê que realmente, muito embora então nos Estados Unidos a figura consolidada do país inteiro seja essa, onde existiu uma diminuição e aqui agora uma estabilização no novo número de casos, a gente vê que tem realidades bastante diferentes em cada estado americano, né? A gente vê aqui, a gente vai pegar esses 5 primeiros aqui, é um crescimento bastante relevante nos últimos 14 dias. Tá? Cabe comentar também que esse crescimento que a gente está vendo aqui dos últimos 14 dias, ele não reflete um eventual crescimento que a gente vai ter ao longo das próximas 2 semanas de casos que ocorreram, novos casos que ocorreram por conta dos protestos que estão ocorrendo lá nos Estados Unidos da questão da violência policial / racial, né, da questão do preconceito e tal, por conta da morte do George Floyd, né. Isso ainda não está aparecendo, é muito cedo ainda para estar aparecendo nos números, lembrando que o período de incubação demora de alguns dias até 2, 3 semanas, tá? Então, de fato, quando os novos casos ocorrem e começa a ter sintomas, e o que faz com que geralmente as pessoas daí façam o teste, isso a gente tem um atraso aí, e foi a morte do George Floyd, ocorreu, se não me falha a memória, no dia 26 de maio, tá? E os protestos começaram a ganhar corpo, então, a partir de então isso aqui a gente não está aparecendo aqui. Inclusive, ontem eu estava lendo um artigo interessante, eles estão de fato, isso obviamente é algo de bastante preocupação nos Estados Unidos e no mundo de uma forma geral, como que os protestos podem ou não gerar uma nova onda forte de novos casos, né, por causa enfim, né, das pessoas se reunindo, gritando, todas perto uma da outra, e isso, eles estão então, de fato, estão tentando fazer testes nas pessoas que participaram em vários protestos, elas já estando ou não com sintomas, mas a ideia é usar isso, inclusive, como um caso
de estudo importante para entender melhor como que o vírus se espalha ou não em ambientes abertos, em ambientes ao ar livre, né? Porque se chegar à conclusão que esses eventos, essas grandes aglomerações públicas que aconteceram lá e estão acontecendo ainda por conta dos protestos, elas não geraram entre as pessoas que estavam lá um nível de infecção alto, né? Vai ser um excelente indício de que, de fato, a infecção, né, ela se dá muito mais em ambientes fechados do que em ambientes abertos. Tá? Então, os ensinamentos, digamos assim, os resultados desses testes que estão se fazendo lá vão ser bons ensinamentos para o mundo de uma forma geral, para a gente entender melhor como se dá o contágio. Tá? Continuando aqui, onde os novos casos estão, estados onde os novos casos estão mais ou menos estáveis, tá? E estado onde os novos casos estão caindo, tá? Daí a gente tem aqui o principal, né? O caso mais grave que a gente tem nos Estados Unidos, que foi a questão de Nova York, acho que isso todo mundo acompanhou, e de fato lá eles têm mantido medidas de isolamento social, eles mantiveram durante muito tempo, tá? E agora estão começando a relaxar, então a gente vê que realmente é uma curva estilo países europeus, né? Estilo Espanha, Itália, França, onde as medidas foram fortes e durante muito tempo e de fato conseguiram essa primeira na epidemia eles conseguiram, digamos, resolver, entre aspas, o que não quer dizer que não possa voltar, tá? Por vários motivos. New Jersey é do lado de Nova York, né? Então aqui a gente até poderia analisar esses dois casos juntos, até por isso que também os gráficos são muito similares. Tá? Bom, então acho que não precisaria, talvez, não preciso falar mais sobre os Estados Unidos, os gráficos falam por si, né, e o que eu coloquei é relevante, é só entender que o jogo não está ganho, existem estados onde as coisas estão positivas lá, estados onde as coisas estão negativas, e um dos pontos só, né, eu coloquei antes que Estados Unidos e Brasil têm várias questões similares nessa questão da pandemia em específico, e uma das questões é justamente o fato de que o governo central, né, o governo federal em ambos os países, ele deixou muito mais, não vou dizer deixou, aqui no Brasil não foi exatamente deixou, foi obrigado, tá? Mas enfim, o fato é que nesses países as políticas elas estão sendo bastante diferentes em cada região, em cada estado, né? No caso dos Estados Unidos, eles também são divididos por estados. Em outros vários países do mundo, as medidas de uma forma geral foram muito mais unificadas, né? E daí cada país tem a sua peculiaridade, mas isso é importante entender. Então, e esse é um ponto que eu acho que existe essa similaridade entre os Estados Unidos e nós, porque aqui também no Brasil a gente tem uma diferença muito grande entre medidas sendo tomadas em cada estado e também uma diferença muito grande entre a adoção ou não das diferentes populações em cada estado dessas medidas ou não. E nos Estados Unidos também é assim, né? Não vou entrar no mérito, mas pesquisando melhor dá para entender bastante a diferença de comportamento, de atitude dos diferentes estados, das populações dos diferentes estados, não só dos seus políticos, tá? Mas de adoção ou não de medidas de isolamento social e inclusive medidas higiênicas, talvez, não acho que nessa palavra, mas com relação ao uso de máscaras, tá? Difere bastante nos Estados Unidos de público a público, digamos assim. Talvez, acho que mais, pelo que eu tenho lido, mais até que no Brasil, bem mais. Bom, só um momento. Vamos para o Brasil. Aqui então, acho que isso aqui são gráficos que eu acho que são gráficos que a maioria das pessoas, né, tem bastante em mente.
Aqui, se não me falha a memória, são gráficos até o dia 8 ou dia 9 de junho que eu peguei, tá? A gente não tem ainda claro que a gente já chegou no pico, digamos assim, do novo número de casos. A gente pode estar no pico, mas a gente pode não ter atingido o pico ainda, tá? O que eu acho mais provável é que, no melhor dos cenários, a gente atingiu o pico, a gente deve ficar mais ou menos estável, a gente pode ficar mais ou menos estável e, infelizmente, depois voltar a crescer, tá? Eu acho muito pouco provável que o Brasil, digamos, esteja, que aconteça isso aqui no Brasil e que o Brasil, durante os próximos 2 meses, tenha uma diminuição no número de casos, tá? Acho que os 2 cenários mais prováveis que eu vejo é a gente atingir um pico e ficar estável no novo número de casos, o que acho que já seria bastante positivo, infelizmente falando, obviamente, mas bastante positivo se isso ocorrer, tá? Principalmente, claro, olhando pelo mercado financeiro, né? Mas infelizmente me parece que isso não vai ocorrer. A gente talvez vai estabilizar um pouquinho e infelizmente vai voltar a crescer depois, né? Voltando para o Brasil aqui, então aqui é novo número de casos, aqui é novo número de mortes confirmadas por dia. Isso aqui são números também que todo mundo tem acompanhado aí diariamente, tá? Entrando, como, né, falando ainda sobre epidemia, pandemia, cenário e tal, falando um pouco sobre vacina, tá? Vamos passando. No melhor dos cenários, tá? Isso é basicamente consenso, no melhor dos cenários, se existir uma vacina ou várias vacinas que se mostrem, né, eficazes e tal, que possam ser em larga escala distribuídas e aplicadas, no melhor dos cenários isso deve ocorrer em novembro ou dezembro, tá? E pensando realmente assim em larga escala. Pode ser até que num cenário muito positivo, algumas poucas economias tenham acesso antes isso, vamos dizer assim, setembro, outubro, é possível, tá? Mas quando a gente fala de economia, né, de uma forma geral, a gente tem que ver o agregado do mundo inteiro, dos países desenvolvidos, principalmente, que são os que mais acabam tendo a economia, os mercados financeiros são mais sensíveis, obviamente, o que acontece nos países desenvolvidos. Então, não adianta simplesmente um país ou outro começar em setembro, outubro. A gente tem que ver mais quando tiver em larga escala, tá? E o fato, então, de no melhor dos cenários isso ocorrer em novembro, dezembro, acaba sendo bastante preocupante, porque a gente ainda tem muitos meses até lá para lidar de uma forma ou outra com o aumento dos casos, né? E como não se tem também medicamento eficaz, que é diferente de vacina, né? Tratamento farmacológico eficaz até agora, pelo menos comprovado, mesmo se a gente tiver uma vacina eficaz sendo distribuída amplamente no mundo lá em novembro, dezembro, a gente ainda tem muitos meses para lidar com o problema até lá, né? Economicamente isso é muito relevante. Então, obviamente tem que ser comemorado cada novo anúncio que se tem sobre questão de vacinas, mas para o mercado financeiro, né, eu vou falar um pouco mais na parte de preços, mas o fato é que não está precificado esse cenário, eventual cenário bastante negativo nos próximos meses, tá? Mas daí isso eu vou falar no outro vídeo, tá? Bom, aqui está ainda, no caso do Brasil, vacina, tá? Ela não vai vir a tempo de salvar o Brasil e provavelmente também não de salvar os Estados Unidos, ou seja, né, de que a gente consiga, aqui nos Estados Unidos, conseguir conter, diminuir bastante os casos, liberar, haver essa liberação econômica, digamos assim, que está ocorrendo paulatinamente aí ao longo do último mês, com diferenças em cada país, em cada estado, mas ela não vai salvar, vai chegar tarde, né? No caso da Europa,
eventualmente até, se eles conseguirem lidar muito bem com essa gestão a partir de agora, com o uso de máscaras, né, e todas as medidas necessárias, mas sem o isolamento forte, né, talvez até, esperançosamente, né, a vacina no final do ano chegue a tempo de eles de evitar uma segunda onda, tá? Pensando de uma forma bastante otimista. Tá? Conclusões, então, sobre questão de pandemia. Tá? No mundo, de uma forma geral agregada, a segunda onda ela pode vir ou não. Na prática, nos números, a gente já mostra que ela provavelmente virá em alguns países, em outros não, tá? Justamente pela eficiência em que cada país está conseguindo lidar com a crise. Se essa segunda onda não vier, isso vai ser, essa conclusão é bastante importante, tá? Se essa segunda onda não vier, as consequências negativas que a gente já tem, entre aspas, contratadas, que já estão dadas e que vão ocorrer ao longo dos próximos meses, consequências econômicas negativas, elas já são tremendas. Tá? Os números anedoticamente, né, os números de desemprego ali nos Estados Unidos mostraram o número da queda do PIB, de uma queda de 8% estimada pelo Banco Mundial para o Brasil, isso já é gigantesco. Tá? Então, mesmo se não vier essa segunda onda, as consequências já são muito relevantes. Tá? Eu coloquei ali, mínimo 2 meses de redução drástica em países ou localidades que de fato conseguiram virar o jogo. Já conseguimos versão também, mínimo 2 meses de redução drástica. Basicamente, a gente teve no mínimo 2 meses do ano, então no mínimo 1/6 do ano, uma redução muito drástica da economia, do ritmo econômico nos países, os países que conseguiram virar o jogo rapidamente, né? China, Europa e, por exemplo, estado de Nova York nos Estados Unidos, que lá foi 3 meses, nem foi 2. Né? Se essa segunda onda vier, o que provavelmente, olhando do mundo de uma forma consolidada, é o que vai acontecer, e é o que os gráficos, né, retomando aqui o gráfico consolidado mundial, a gente está vendo que ela já está vindo. Né? Se essa segunda onda vier, que é o mais provável que aconteça agregadamente no mundo, tá? A maioria dos países provavelmente vai ter que tomar medidas drásticas e rápidas de fechamento novamente. Né? Isso vai gerar um novo tombo bastante forte nos mercados financeiros, tá? Tende a gerar, porque justamente já houve uma correção muito forte, isso eu vou mostrar no outro vídeo. E alguns países provavelmente eles vão tentar paliativos antes de medidas mais drásticas, antes de um fechamento mais forte novamente. Tá? Então, eles vão tentar manter as economias por algumas semanas, meses a mais, até precisar também tomar medidas mais drásticas, tá? Como é o caso do Brasil agora. Né? Bom, falando um pouco de Brasil, né, focando na questão da pandemia, a gente tem, né, todo mundo sabe, isso aqui eu não estou entrando no mérito de política e de preferência política ou não, tá? Mas é fato que existe uma falta de liderança, de unidade como país, tá? E de um norte, então cada estado está lidando da sua forma, de uma forma mais ou menos eficiente. A gente não tem uma unidade nacional, assim como os Estados Unidos também não tem, tá? Mas aqui ela está, digamos, mais errática e caótica, talvez assim. Então, acho que o governo federal, de uma forma geral, além de não estar ajudando, parece que ele está atrapalhando até. Tá? O que eu vejo é que isso é algo relevante. Tá? Eu trago uma coisa que eu comentei já algumas vezes ao longo dos últimos meses, que é o fato de que lá em março, abril, algumas pessoas olhavam para o que tinha ocorrido na China, principalmente em março ainda, que a China já tinha virado o jogo, e algumas pessoas olhavam, aqui no Brasil, né,
olhava para o que tinha acontecido na China e pensava, lá foi assim, então no mundo, de uma forma geral, vai ser assim também. O negócio vem, se lida com ele, né, e o negócio vai e se resolve em 2 meses, 3 meses, as coisas estão, entre aspas, resolvidas, né. E eu alertava, me lembro, né, de ter feito compartilhar artigos com vocês e tal, eu alertava, olha, é só entender um pouco melhor, pesquisar um pouco melhor o que a China fez, e a gente vai ver que nos países ocidentais isso não vai ser assim. O resultado da pandemia, o quanto ela vai crescer ou não, o quanto vai afetar a economia, vai ser diferente do que na China. E de fato foi, né? Se a gente for olhar o quanto a pandemia afetou a economia chinesa versus as economias dos países europeus, Estados Unidos e Brasil, a gente vai ver que na média foi bem diferente, porque lá as ações distintas que eles tomaram geraram consequências distintas do que as ações que foram tomadas na média nos países ocidentais, né? E o que eu vejo também agora, né, ao longo das últimas várias semanas e agora ainda, é que o que muitas pessoas aqui no Brasil pensam assim, tá, tudo bem, então lá a China já entendeu a sua diferente, mas aqui no Brasil então vai ser similar ao que aconteceu na Europa, né? A curva cresce e tal, e daí, em um dado momento, a gente chega no pico e o negócio desce, né? E acho que nos Estados Unidos também muito se pensa assim, não, lá foi assim, a gente só está um pouco mais atrasado, mas a gente vai passar por esse momento e tal. Só que a mesma premissa está errada, porque para se tirar essa conclusão, se parte da premissa que, então, na média, as medidas que estão sendo tomadas nos Estados Unidos e no Brasil, pelos estados, países, de uma forma geral, tá? Elas são as mesmas que foram tomadas na média dos países europeus e que então obviamente geraria, né, obviamente com as suas diferenças pequenas, no mesmo resultado. Só que também, novamente, quando se analisa o que Reino Unido, França, Espanha, Itália, Alemanha fizeram, não é bem diferente. Aí, quando eu falo fizeram, não quero dizer só na prática as medidas que o governo tomou. Eu quero dizer as medidas que o governo tomou e que foram implementadas pela população, né? Então, eu até não trouxe aqui, poderia ter trazido e mostrado um dado bem interessante que eu vi no call essa semana do JP Morgan, eles mostrando a comparação da taxa de isolamento social, né, aquela que é divulgada pelo Google, esses números são públicos, comparando os Estados Unidos, vários países, né? E o que a gente via era isso, é que o nível de isolamento social ele caiu mais por mais tempo, mas principalmente ele caiu mais, né, nos países europeus, esses em que, né, de fato a primeira onda já passou, eles olham para trás e veem que agora está muito melhor que já foi para trás. O nível foi muito mais forte do que ao longo do tempo nos Estados Unidos e no Brasil, né? Então, partir do pressuposto que, olha, a gente só está mais atrasado, digamos assim, mas vamos chegar lá, já que os europeus chegaram, nos Estados Unidos e no Brasil, eu acho que é uma falácia, né? Claro, obviamente, se houver uma adoção maior, né, do país em geral, né, de cada região e tal, no sentido de medidas mais extremas que sejam colocadas em prática e tal, sim, vai se vencer da mesma forma, óbvio, né? Mas a gente tem idiosincrasias aqui no Brasil que fazem com que realmente eu acho muito difícil que isso ocorra. Que a gente olhe daqui 3 meses para o nosso gráfico e tente encontrar paralelo com o gráfico da média dos países ocidentais, digamos assim, os desenvolvidos. Não é assim, porque as medidas que estão sendo... eu coloquei aqui o jeitinho brasileiro, que eu vejo é isso. É que, com exceção de alguns poucos estados e populações de alguns poucos estados que tomaram medidas mais extremas, o governo e a população, e daí aqui eu
eu diria, basicamente, me parece, os estados do sul do Brasil, Minas Gerais, que acho que foi bastante exemplar, lembrando que Minas Gerais é o segundo país mais, estado mais populoso do Brasil, tá? E realmente, né, nesses primeiros 3 meses, a gente for ver março, abril, maio, eles foram muito bem, né? E São Paulo também, que é um caso super complexo, né? Por tudo que a gente sabe, mas também eu acho que foram estados que tomaram medidas mais extremas e que a população em maior ou menor grau aderiu, tá? De uma forma geral, o brasileiro, governo e população está achando que está levando com aquele jeitinho brasileiro, né? Que acho algo super negativo para várias coisas, uma ou outra pode até ser positivo, mas para várias coisas é muito negativo. E é isso. E é por isso que a gente tem esse gráfico que o pico não vem, né? E se vier, muito provavelmente não vai ser um pico, vai ser um platô. Bem diferente do que se esperava e acho que ainda se espera que aconteça, infelizmente, né? Então, conclusão, não teremos segunda onda, provavelmente, pois a primeira tende a se estender por muito tempo, sem verdadeiramente diminuir, né? Então, é o que eu comentei anteriormente, tá? E agora eu entro na questão política, tá? Que vai ser o último ponto abordado nesse vídeo. Eu estou falando de cenário, né? Bom, aqui, obviamente, não quero entrar em discussão política, quem está certo, quem está errado. Não é não é questão de meu trabalho, mas não é isso que é importante, né? Agora, independentemente do viés político, né, que cada investidor tem, uma coisa é fato. Olhando para os fatos, a gente tem que fazer admitir algumas coisas e entender. A gente tem um cenário político extremamente desafiador, né? Muito mais desafiador agora do que a gente tinha em fevereiro, né? Em fevereiro a política estava calma, não tinha riscos políticos, não é isso que eu quero dizer, mas realmente a gente teve nos últimos meses questões muito complexas aqui no Brasil sendo colocadas na mesa e não resolvidas, tá? Então, sendo super direto, tá? A gente tem uma grande chance de ter um processo de impeachment, o que é diferente de ter um impeachment, né? Eu não quero colocar aqui como sendo uma grande chance de ter impeachment, eu não sei no que um processo de impeachment vai dar, mas pelo menos de um processo de impeachment ainda este ano. Eu acho que essa chance é grande, tá? E a gente tem uma chance não negligenciável, ou seja, relevante, né? O que não quer dizer que seja o que provavelmente vai acontecer, são coisas diferentes, eu não saberia dizer, e ninguém sabe dizer, obviamente, mas é não negligenciável do processo de impeachment ele não se passar dentro da normalidade institucional, como foram os outros 2 processos de impeachment que a gente teve no Brasil. A gente tem uma chance não negligenciável que haja quebra da ordem, e por quebra da ordem eu quero dizer da ordem pública, ou seja, que protestos sempre vão acontecer, é normal em momentos de crise política em qualquer país, né? Mas os protestos podem existir com mais ou menos ordem, né? E eu acho que no eventual processo de impeachment, ou eventualmente até sem processo de impeachment, mas principalmente se iniciar, né? A gente tem uma chance não negligenciável de quebra da ordem pública e uma quebra do Estado Democrático de Direito, né? Eu tenho lido muito a respeito, é um assunto que me interessa bastante e não é meu papel aqui ficar entrando mais no mérito, tá? Mas é fato, as coisas estão muito quentes, não enxerga quem não quer, tá? E isso para a economia e para o mercado financeiro pode ter impactos muito relevantes, né? Que vão se somar aos impactos já relevantes, muito relevantes que a gente vai ter, está tendo, vai ter e pode ter ainda mais das questões ligadas à pandemia, né? Então, para o mercado financeiro, no mínimo, essas questões políticas
elas geram e podem gerar ainda muito mais volatilidade. Lembrando, volatilidade não quer dizer necessariamente só queda, altos e baixos, né? Cair e descer, variação, realmente é variação para cima e para baixo. Tá? E até que haja uma solução à vista da questão política, seja através dos ânimos ficarem mais calmos e a coisa se resolver sem um processo de impeachment, sem alguma quebra maior, mas até que haja uma solução à vista, os preços devem sofrer muito. Daí aqui, isso que eu quero dizer é mais ligada a um processo de impeachment. Como eu acho bastante grande a chance de a gente ter um processo de impeachment ainda esse ano, o que, repito, não quero dizer que vai haver impeachment, a chance grande de haver impeachment. Acho que existe essa chance, se ela é grande eu não sei dizer. Mas do processo em si, né, no momento que a gente tiver o início desse processo o que traz uma grande incerteza, onde ele vai acabar, né, os preços eles devem sofrer bastante. Tá? Quando o mercado olhar uma solução à vista, estou vendo lá para frente que vai ter uma solução. Não interessa qual vai ser a conclusão do processo, digamos. Não vai ter uma solução. E se o mercado financeiro achar que essa solução é positiva, bom, daí se inverte a curva. Tá? Lembrando que foi exatamente isso que ocorreu no impeachment da Dilma. Né? Quando é que o mercado inverteu? Ele inverteu no final de janeiro de 2016. Né? Então, toda a incerteza trazida pelo processo de impeachment, junto, obviamente, com condições econômicas muito ruins que a gente tinha no Brasil naquele momento, a gente vê que até janeiro de 2016 a tendência da Bolsa era negativa. A Bolsa só caía. No final de janeiro de 2016, a Bolsa chegou a 36 mil pontos. E não foi nesse momento exatamente que foi dado, que foi aprovado o processo de impeachment, ou o impeachment da Dilma. Né? Isso ocorreu alguns meses depois. Mas naquele momento o mercado já começou a ver que era muito forte a chance de que de fato ela ia sair, e isso o mercado via com bons olhos, no mercado financeiro, pela questão da política econômica, do que provavelmente seria implementado pelo governante que ia entrar. E daí a inflexão se deu então a partir ali do final de janeiro, que foi quando essa solução passou a ser vista como provável e era uma solução que era positiva aos olhos do mercado. Obviamente, se o mercado estivesse olhando uma possível final, uma possível solução para aquele processo de impeachment, mas se essa solução fosse negativa, isso não faria inverter. Negativa, repito, aos olhos do mercado financeiro, não seria inverter. Tá? Bom, é isso que eu tinha para dizer então sobre economia, o que já se sabe até agora, o que pode se esperar um pouquinho, pandemia e cenário político. O próximo vídeo vai ser então olhando o que está acontecendo com os preços no mercado, principalmente no mercado de ações aqui no Brasil e nos Estados Unidos ao longo dos últimos meses, e que acho que faz bastante sentido entender isso para tomar decisões agora de investimento. Tá? Muito obrigado.